As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao episódio número 28 do podcast Lab de Tendências da Casa Firjan. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre o boom das inteligências artificiais generativas. Desde que o ChatGPT foi lançado para o público em geral, em novembro do ano passado, esse se tornou o assunto mais discutido em todos os eventos e canais de notícias relacionados à tecnologia e inovação. E não é para menos. Essa ferramenta que significa transformador pré-treinado gerador de conversas conquistou em apenas 2 meses do seu lançamento impressionantes 100 milhões de usuários. Ainda que a tecnologia em si já estivesse no radar de especialistas e estudiosos de tecnologia há um tempo, foi a primeira vez que foi oferecida para o público em geral e numa versão bem atualizada, que é a que a gente tem acesso hoje. Muitos de vocês já devem ter até experimentado essa ferramenta e quem fez pode perceber que ela é bastante útil para dar resultados específicos de acordo com o que a gente está buscando. Por exemplo, eu estou planejando aqui minhas próximas férias e botei lá no chat. Me dá um roteiro de viagem de 10 dias para a Itália que priorize cidades com boa reputação de produzir vinhos. Literalmente com esse input, ele me devolveu um roteiro específico dizendo quais cidades e quantos dias em cada uma delas eu deveria ficar, além do que fazer em cada local. Sendo que ainda poderia continuar interagindo com a ferramenta para conseguir em poucos segundos mais especificações. Por exemplo, pedindo para substituir uma cidade por outra no roteiro, ou perguntando quanto tempo eu demoraria de carro entre cada uma delas e por aí vai. O grande diferencial disso é que se eu fosse fazer esse roteiro a partir de buscas no Google, por exemplo, eu demoraria 10 vezes mais tempo abrindo diversos blogs de viagem, lendo cada um deles e compilando as principais informações que fossem me chamando a atenção. Nesse sentido, a Amy Webb, importante futurista norte-americana que a gente cita bastante por aqui e que lançou recentemente a nova edição do seu relatório de tendências, que serve como guia para a ação de diversos líderes mundo afora, defende que a gente entrou na era Text to Everything, ou algo como digite para qualquer coisa, digite para tudo. Isso vale tanto para um texto que você quer gerar, como para pesquisas, que foi o caso que eu usei agora, mas também para imagens, vídeos, cenas de filme, apresentação de PowerPoint e até impressão 3D. Ou seja, esse universo de softwares generativos vai muito além do ChatGPT. Mas esses avanços e adesão em massa dessa tecnologia trazem também diversas preocupações. Afinal, quais vão ser os impactos disso tudo na forma como a gente vai trabalhar e se relacionar enquanto sociedade no futuro? E aqui eu estou falando de um futuro próximo. Segundo o reporte da Amy Webb, a gente vai ver uma grande adesão dessas inteligências artificiais generativas nos próximos 18 a 24 meses para uma variedade de profissões, de analistas financeiros, jornalistas, programadores, designers, até advogados. E diante disso surgem também alguns perigos, como o da escalada da desinformação, infringimento de privacidade de dados, direitos de propriedade intelectual e vieses de algoritmo. Alguns países e instituições já estão se movimentando para tentar regular todos esses avanços, mas a questão é, será que a gente vai conseguir fazer isso a tempo? Muitas perguntas ficam no ar e para refletir sobre elas e também entender os últimos acontecimentos em torno das inteligências artificiais generativas, a gente bate um papo agora com a Isabela Petrosilho, pesquisadora aqui do Lab de Tendências e conhecida de muitos de vocês a partir de episódios anteriores do podcast. E aí, lembrando, né, pessoal, se você curte os nossos conteúdos, não deixe de seguir o programa no seu agregador preferido para ficar por dentro sempre dos novos episódios. Curtir, comentar, dar 5 estrelas, compartilhar nas suas redes sociais, isso é muito importante para que o nosso trabalho possa chegar a cada vez mais pessoas, então a gente conta com vocês, beleza? Mas aí voltando aqui para o nosso papo, e aí Isa, tudo bem? Vamos falar de inteligência artificial generativa? Ei Yuri, tudo certo. Muito feliz de estar com você aqui em mais um episódio. Ainda mais sobre um tema tão importante de ser discutido. Pode até parecer que a gente já falou demais sobre inteligência artificial, mas é o contrário. Na verdade, esse debate está só começando. A gente está no início do que vai ser uma grande mudança, como você já bem pontuou aí na sua fala. E não só dentro do setor de tecnologia, mas transversal a todos os setores. A educação, o trabalho, a saúde, muito da forma como as coisas funcionam hoje vai ser outra em poucos anos.
E será que a gente está atento para conseguir acompanhar essas mudanças? E essa é uma pergunta central para as empresas e para a sociedade em geral. É fundamental tanto que a gente acompanhe os sinais de mudança em torno dessa tecnologia, quanto que a gente defina os tipos de futuros que a gente deseja construir por meio dela. E por que isso está tão em alta? Existem várias mudanças recentes que trouxeram popularidade para a IA generativa. Além dos grandes avanços dessa tecnologia nos últimos meses, houve também uma expansão no acesso com essas ferramentas que democratizaram, sendo acessível para desenvolvedores, pesquisadores como nós e entusiastas. E os avanços são tantos e tão velozes que renderam até um pedido de pausa. Mas como é que a gente consegue pausar uma tecnologia para pensar sobre ela? E mais de 1.000 acadêmicos e executivos assinaram uma carta aberta pedindo a empresas do mundo inteiro que realizem uma pausa de 6 meses no desenvolvimento de novas ferramentas de inteligência artificial, diante do que eles chamaram de uma perigosa corrida armamentista. E essa carta tem esse tom bastante alarmista mesmo e menciona riscos que a inteligência artificial pode trazer para a sociedade. E entre as pessoas que assinaram o documento estão nomes populares como o do Elon Musk, que, dentre muitas funções, é um dos cofundadores da OpenAI, a empresa responsável pelo ChatGPT. Tem também o escritor Yuval Harari, e eles se juntam a engenheiros e pesquisadores de empresas como Microsoft, Google, Amazon e Meta. Os avanços tecnológicos normalmente são mais velozes que as mudanças regulatórias, e por isso esse documento pede uma pausa no desenvolvimento dessa nova tecnologia, até que protocolos de segurança sejam definidos por especialistas independentes. E caso os laboratórios não consigam fazer essa suspensão nas pesquisas, eles pedem que os governos intercedam. Só um comentário aqui que em relação a essa coisa do perigo da corrida armamentista. Até eu lembro, acho que foi em 2020 que a OpenAI lançou um comunicado de imprensa falando sobre o lançamento do ChatGPT, numa versão anterior na época, falando que eles não lançavam para o público justamente por ser muito perigoso. E aí agora a gente vê, 3 anos depois, um pouco menos, sendo lançado. Então realmente faz sentido esse perigo que eles relatam na carta, ainda que, como você falou, é um tom meio alarmista que a gente tem que sempre desconfiar, né? Não, com certeza, Yuri. Um bom ponto aí que você trouxe. E essa carta, ela reforça muito esses riscos dessa tecnologia com a propagação de notícias falsas, a automatização das profissões, a possibilidade dela substituir os humanos, além até dela nos controlar. Então é bem impactante assim, as coisas que eles trazem. Mas é importante que a gente tenha uma visão crítica sobre esse tipo de ação, se perguntando se esse tipo de abordagem alarmista é realmente eficaz e também quem está escrevendo essa carta, quais podem ser os objetivos. Então essa atenção vale a gente ter quando está conversando sobre isso. Com certeza. E quem também entrou nessa conversa foi o Bill Gates, o fundador da Microsoft. E ele está dizendo aqui que vê o desempenho do ChatGPT como o avanço mais importante na tecnologia desde a interface gráfica do usuário, que foi a tecnologia que permitiu a criação dos sistemas operacionais modernos, como o próprio Windows, isso na década de 80. E diante de todo esse entusiasmo, inspirado em pensar o que pode acontecer nos próximos anos, ele publicou no seu blog uma carta que ele intitulou de A Era da IA Começou. E, segundo ele, o desenvolvimento da inteligência artificial vai ser tão fundamental quanto a criação dos microprocessadores, dos computadores pessoais, da internet e do celular. Para o Bill Gates, indústrias inteiras vão se reorientar em torno da inteligência artificial. E o que vai diferenciar as empresas no futuro vai ser a forma como cada uma delas vai usar essa tecnologia. Apesar disso, ele também pontua os riscos de informações erradas sendo produzidas, além da possibilidade desses sistemas ficarem fora de controle. Então, a gente pode ver que a gente está num momento de grande divisão entre os entusiastas dessa tecnologia, que imaginam que ela pode potencializar a vida das pessoas, e os que temem que a inteligência artificial pode chegar ao ponto de nos dominar. Mas, diante desses extremos, é importante que a gente analise bem o que está acontecendo com um senso crítico para mapear realmente quais são os nossos desafios e oportunidades. E é importante a gente lembrar também que esse papo não é novo.
Desde que as máquinas começaram a ganhar protagonismo no mundo do trabalho, lá na Revolução Industrial, essa conversa já estava rolando. É óbvio que a tecnologia hoje avançou muito, mas a relação entre máquinas e humanos sempre nos rendeu tanto medo quanto também muitas utopias. E avança cada vez mais rápido, né? Essa carta vem no mesmo momento que a OpenAI está lançando uma nova versão do ChatGPT, evidenciando essa velocidade com que essas tecnologias vêm sendo desenvolvidas, que é justamente a preocupação aí exposta pelos signatários. E a versão que a gente tem acesso hoje é o ChatGPT 3.5, mas o GPT-4 já está disponível para alguns assinantes a partir de uma versão paga. E dentre os diferenciais em relação ao modelo anterior, o GPT-4 também aceita inputs de imagens e apresenta performance acima da humana em algumas atividades. Ele foi usado, por exemplo, em um exame simulado da Ordem de Advogados americana e obteve uma pontuação entre os 10% melhores candidatos, em contraste com a pontuação do ChatGPT-3, que ficou entre os 10% piores. Ou seja, é um avanço significativo, né, nesse sentido. E na esteira desse anúncio da OpenAI, a Microsoft, que desde 2019 investe na empresa, confirmou que o Bing Chat, que é a sua inteligência artificial para busca, já utiliza o GPT-4 e que em breve a IA generativa vai estar presente em todos os produtos da empresa. Excel, PowerPoint, Word, buscador Bing. Ou seja, se você ainda não utilizou nenhuma dessa ferramenta, vale a pena ir se familiarizando, porque muito em breve ela pode te ajudar bastante no seu trabalho se fazer planilhas ou PPT fizer parte dele. O Google também está na corrida do mercado de inteligência artificial e anunciou o lançamento do Bard, um robô gerador de texto para competir com o ChatGPT, que, segundo o CEO da empresa, busca combinar a amplitude do conhecimento mundial com o poder, a inteligência e a criatividade dos modelos de linguagem da empresa e é baseado em informações da web para fornecer respostas novas e de alta qualidade. Esse chatbot do Google ainda não está disponível ao público, mas a Big Tech diz que a tecnologia está sob teste e deve ser disponibilizada em breve. No entanto, segundo uma matéria do Canal Tech, que teve acesso à ferramenta, ela ainda não conseguiu se equiparar ao ChatGPT em termos de qualidade de respostas. Ou seja, nem o Google, uma das empresas mais valiosas do mundo, conseguiu desenvolver ainda uma ferramenta aberta para o público que supere o ChatGPT da OpenAI, que é praticamente uma startup, né? E só uma curiosidade, Isa, é que o Bard é uma versão mais leve do Lambda, um chatbot que a gente comentou bastante no ano passado, que rendeu muita polêmica quando um engenheiro do Google, depois de algumas conversas com ele, chegou a afirmar que ele tinha ganhado consciência própria. Episódio que na época acabou gerando a demissão desse engenheiro, mas enfim, é um caso, uma curiosidade interessante aí dessa história. Yuri, deu o que falar esse papo. E é um outro mito aí da tecnologia também que estimula esses assuntos que a gente conversou no início aí sobre será que a tecnologia vai nos dominar, né? Essa ideia de que ela pode desenvolver uma tecnologia numa consciência própria. E já vamos para a filosofia, já podemos gravar um episódio só sobre isso. Vamos ter que gravar, com certeza. Mas você estava falando das Big Techs, Yuri, que estão avançando aí nessa tecnologia. Eu lembrei de um case bacana. No começo do papo você comentou que até a impressão 3D já está se aprimorando com a inteligência artificial e a NVIDIA, que é uma empresa de tecnologia super reconhecida, já tem até um case sobre isso, com uma ferramenta que permite aos usuários gerarem modelos completos impressos em 3D apenas com comandos simples de texto. E é importante a gente destacar então como que a inteligência artificial reorganiza também o próprio ecossistema tecnológico, facilitando também o acesso a outras tecnologias. E, além disso, a empresa está com uma parceria com a Mitsui, um dos maiores conglomerados empresariais do Japão, para criar o primeiro supercomputador de inteligência artificial. E um dos usos de modelos de IA generativos será para a descoberta de novos medicamentos. Imagina os avanços que isso pode trazer para a área da saúde, Yuri. Com certeza. E até aqui a gente está falando do impacto da tecnologia nas empresas, mas o impacto disso para os profissionais. Enquanto muita gente está preocupada com a quantidade de empregos que podem deixar de existir, já tem pessoas experimentando novas parcerias entre os humanos e as máquinas. Aqui no Brasil, por exemplo, um projeto de lei foi feito com a ajuda do ChatGPT, foi protocolado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E, de acordo com os responsáveis, só foi possível usar a ferramenta
na elaboração desse texto por causa da sua simplicidade. A proposta passou também por uma revisão jurídica e foram feitas modificações no texto. Ainda é um teste inicial, mas pode ser um sinal do que a gente vai ver num futuro não tão distante. E já tem até a proposta de robô advogado treinado por inteligência artificial para ser usado nos tribunais. Mas não é para a gente ir imaginando já que tem um robô estilo dos filmes circulando por aí. Pelo menos não por enquanto. Esse robô funciona em um celular, de onde ele ouve os argumentos apresentados no tribunal e indica, por meio dos fones de ouvido, o que a pessoa que está sendo julgada deve responder. Por enquanto, ele foi empregado no julgamento de uma multa de trânsito nos Estados Unidos. Ainda que sejam casos mais simples, eles não deixam de ser impressionantes. Não, total. E até falando sobre essa questão dos impactos nas profissões, eu acho que uma das profissões talvez que mais estejam sendo impactados hoje é justamente quem trabalha com texto, né? Quem trabalha com a palavra, por exemplo, no jornalismo. Até nesse caso, a Wired, que é uma das revistas na área de tecnologia mais influente, publicou uma política de uso para IA generativa já no seu editorial de jornalismo. Em resumo, eles disseram que não vão publicar matérias geradas por IAs e nem textos editados por elas, e que o uso vai ficar restrito à geração de ideias, aos brainstorm ali entre a equipe e pesquisa também de informação. Mas, em contrapartida, o BuzzFeed, que é um outro canal grande de conteúdo, anunciou recentemente um acordo com a OpenAI para começar a criar conteúdo a partir da inteligência artificial. O CEO da empresa anunciou num memorando interno há uns 2 meses atrás que vai usar o ChatGPT para melhorar os conteúdos, para ajudar no processo criativo do portal e até para sugerir pautas também, né? Segundo esse CEO, ele prevê que em 15 anos a inteligência artificial generativa e os dados vão auxiliar o BuzzFeed a criar, personalizar e animar o próprio conteúdo. Imagina isso, né? E aí, curiosamente, não estou dizendo que é necessariamente algo relacionado, mas esse anúncio veio na mesma semana que a empresa anunciou um corte de cerca de 12% dos seus funcionários. Então, isso para quem tem medo, né, de que a inteligência artificial possa substituir a mão de obra humana, de uma certa forma parece que poderia estar acontecendo nesse caso, né? Ainda que, é claro, a gente sabe que ele pode substituir algumas tarefas, mas, por outro lado, ele também pode gerar muitos trabalhos, né, a partir do aumento da produtividade que ele vem propiciando aí para as pessoas. Yuri, acho que é importante a gente reforçar essa parte da criação de novas profissões, né? Não só o fim de alguns trabalhos que existem, ou a reformulação desses trabalhos também, mas o que vem de novo por aí. E uma das mais comentadas hoje são os engenheiros de prompts. E o que são esses tais de prompts? Eles são os comandos que a inteligência artificial recebe para agir. Então, quando a gente põe um comando numa dessas ferramentas, né, uma frase, é isso que a gente está fazendo. E a pessoa que ocupa essa função, ela tem que ensinar o robô a criar melhores diálogos com os humanos. Basicamente é isso, testando aí os limites e as falhas da ferramenta. E não necessariamente são só engenheiros formados que podem ocupar esse tipo de cargo. E as propostas de salário podem ser bem atraentes. Quem sabe, Yuri, a gente não investe aí também nesse mercado. O que eu acho assim, interessante desse novo tipo de emprego, né, é que ele reforça a importância de fazer a pergunta certa. Isso é uma coisa que a Amy Webb bate também bastante no relatório dela na parte de inteligência artificial, porque para você extrair o melhor resultado, você tem que saber fazer o input correto, né? Então, por isso a importância desses prompts. E pensando aí nessas novas possibilidades, hoje mesmo eu li uma matéria sobre a primeira semana de moda de inteligência artificial, que vai acontecer no fim de abril em Nova York. E o evento ele defende que a inteligência artificial é uma ferramenta para o design de moda. E o objetivo é apoiar os novos criadores que estão trabalhando com essa tecnologia. E o bacana disso é a gente ver como alguns setores já estão buscando incorporar a inteligência artificial nas suas práticas. E a moda e o varejo, em geral, são setores atentos à inovação. Total. A gente sempre traz cases de empresas de moda, né, para falar sobre inovações tecnológicas. Sim. E até recentemente a marca de jeans, a Levi's, anunciou que vai criar modelos a partir de inteligência artificial em parceria com um estúdio de moda digital
lalaland.ai. Eu estou falando modelos aqui, modelos para substituir as pessoas, no caso, né? Mais um caso de substituição aí, sem querer trazer esse alarde sobre o tema, né? Mas essa empresa, a lalaland.ai, ela usa inteligência artificial avançada para criar modelos hiperrealistas de diferentes tipos de corpos, idade, tamanho e tom de pele, e já trabalha com marcas de moda famosas como a Calvin Klein e a Tommy Hilfiger. E aí um ponto interessante aqui de reforçar é que esses modelos fakes, vamos dizer assim, não são novos no mercado. Na Holanda existe até agência e catálogo de fotos próprios para esses modelos, imagina. E aí isso lembra até um outro caso recente de um fotógrafo que ficou famoso nas redes sociais, utilizando imagens criadas com Midjourney, que é uma inteligência artificial generativa de imagem, mas ele dizia que as fotos eram tiradas por ele próprio. Cada imagem que ele compartilhava lá no Instagram trazia informações de localização, o nome da pessoa, até uma história comovente de vida dela, só que era tudo mentiras. Ele chegava até a citar o tipo de câmera e lente que ele tinha usado para capturar as fotos, mas depois do sucesso e crescimento de seguidores no perfil dele, ele chegou a ganhar aí uns 30 mil seguidores logo no início, assim, depois dos primeiros posts, ele acabou admitindo a farsa. E aí ele veio com uma explicação de que o objetivo original dele era enganar mesmo as pessoas para mostrar como que a IA é perigosa nesse sentido. Ele até trouxe alguns questionamentos em relação à indústria fotográfica, né, dizendo que as pessoas já usam maquiagem e não revelam, já fazem cirurgia estética e não revelam, e já chegam até a utilizar muito Photoshop, né, e não revelam. Então por que não poderia fazer isso também com o uso da IA? Enfim, isso é uma discussão um pouco mais profunda que a gente não vai entrar muito a firme agora, mas é interessante a gente observar esses casos, né, Isa? Sim, Yuri, esse papo é outro que rende um podcast só dele. E acho que vale a gente seguir um pouco mais nesse assunto das imagens, porque é um que está dando pano para manga. E tem outro caso emblemático sobre isso que circulou recentemente também. Imagino que dificilmente alguém não se deparou por aí com uma imagem do Papa Francisco caminhando com um casaco todo estiloso. Essa eu acho que todo mundo deve ter visto, né? Mas aí eu vou até aproveitar para lembrar que todas as referências que a gente está citando aqui, pessoal, a gente vai colocar num link na sinopse do episódio. Então, depois vocês podem ter acesso a essas imagens que a gente está comentando, aos links, enfim. É isso aí, vale... Mas fala aí, Isa, desculpa, eu te cortei. Não, imagina, vale conhecer mais sobre isso também, pessoal, porque como vocês estão vendo, esse tema rende. E essa foto aí do Papa chegou até a ser compartilhada por um grande veículo de mídia brasileiro. E a questão é que não era uma imagem real, era uma imagem gerada por inteligência artificial, pela ferramenta Midjourney. E nesse mesmo período circulou também imagens falsas do ex-presidente norte-americano, o Donald Trump, sendo preso. No meio disso, o Midjourney acabou encerrando seu serviço gratuito de geração de imagens. Agora só a versão paga continua disponível aos usuários. Isso pode até diminuir, mas ainda não é um controle total na produção desse tipo de imagem. Mas será que é possível a gente controlar isso, né? O que a gente pode fazer para criar novas relações de leituras de texto e imagem? Mas é importante que a gente pense, principalmente aqui no contexto Brasil, da dificuldade de desenvolver esse letramento num país ainda com tantas questões na área de educação como o nível de analfabetismo que a gente possui. Não, total, só um comentário. Eles fecharam agora o Midjourney só para essa versão paga, né? Mas existem outras ferramentas, né? O próprio DALL-E 2, que é da OpenAI também. Enfim, então acho que não sei até onde que isso pode gerar um impacto, ou se eles simplesmente aproveitaram a explosão no acesso, né? Depois que essa imagem viralizou do Papa, eles tiveram uma explosão no número de acessos na ferramenta e talvez eles tenham aproveitado simplesmente para monetizar também, né? Com certeza. É difícil a gente dizer os propósitos reais, né, dessas tomadas de decisão dessas empresas de tecnologia, mas a gente vai tendo esse olhar e entendendo esses novos movimentos aí do mercado. Imagina se essas imagens são capazes de enganar até jornalistas, como foi o caso do Papa, que problemas que a gente não pode ter aí em grupos de WhatsApp, né? E por isso que é tão importante a gente discutir a questão do letramento digital
para capacitar a sociedade e os profissionais a lidarem melhor com essa tecnologia, né, Yuri? Esse para mim é um dos pontos mais importantes dessa conversa, né? Isso é muito impressionante, que justamente essas imagens estão enganando profissionais qualificados, né? Imagina o estrago, né? O potencial da desinformação que eles não podem gerar. E enquanto várias empresas e profissionais estão adotando essa tecnologia, há quem queira proibir o uso delas nas escolas, justamente um lugar de formação para os profissionais do futuro. Isso porque ela tem sido usada por alguns alunos para burlar algumas tarefas, algumas provas, e diante disso, escolas em Nova York e até universidades na Austrália, várias instituições de ensino, estão proibindo o uso dessas ferramentas na educação. Só que para muitos especialistas com quem eu conversei, isso seria um erro porque, uma vez que a gente vai precisar lidar com essas ferramentas, né, isso já está posto no futuro do trabalho, o correto então seria encontrar novas formas de medir a aprendizagem do aluno, incorporando essas ferramentas como mais um recurso no processo de ensino. Yuri, é bom a gente pontuar que não só a sociedade em geral precisa ser capacitada, mas os próprios criadores dessas tecnologias têm que se letrar também no sentido de pautas como a diversidade, para evitar a criação de textos e principalmente de imagens enviesadas. Não, total, Isa. Essa questão do viés algoritmo, né, é também um dos grandes problemas. Se a gente não tem diversidade na criação desses inputs, a gente vai ficar reforçando esses preconceitos, esses problemas de gênero, enfim, é um assunto super importante mesmo dentro desse campo da inteligência artificial generativa. E além desse problema do viés do algoritmo, tem surgido outras polêmicas dentro dessas inteligências artificiais generativas, principalmente no campo da arte. No ano passado, por exemplo, um concurso de arte digital lá na Califórnia gerou bastante polêmica depois que a obra escolhida como vencedora da competição foi uma obra que utilizou o software Midjourney para produzir o resultado final. A gente trouxe esse caso, inclusive, no episódio número 19 aqui do podcast, numa conversa muito bacana com o cientista cognitivo Joe Cortiz. E agora, esse ano, o Museu da Holanda está enfrentando muitas críticas por selecionar uma obra de arte gerada por IA para substituir temporariamente uma pintura super renomada, que é a Moça com Brinco de Pérola, uma obra bem famosa do artista Johannes Vermeer, não sei se estou falando o nome certo, que foi criada em 1665 e que foi emprestada temporariamente para um outro museu lá na Holanda. E aí, quando esse museu que abriga a obra selecionou uma obra de arte gerada por IA, mostrando essa garota com contornos mais estruturados e nítidos e brincos brilhantes, a comunidade artística local explodiu em reclamações. E aí, para quem ficou curioso, eu lembro que os links que a gente está citando aqui, né, vão estar todos na sinopse desse episódio, então vocês podem conferir. Mas voltando para essa discussão sobre arte, uma coisa é você utilizar um artista de 1660 como referência. Mas o que acontece quando a IA generativa utiliza como referência as obras de um artista vivo? Recentemente, o artista digital Greg Rutwolski, famoso por ilustrar cenas de fantasia para jogos de RPG conhecidos, como Dungeons and Dragons e Magic the Gathering, se viu no meio de uma disputa contra esses modelos generativos. Isso porque a sua arte se tornou tão popular que muitos fãs online estão usando a IA para imitar o seu estilo. Uma matéria da MIT Technology Review relatou que o nome do Rutwolski está entre os prompts mais usados no Midjourney e no Stable Diffusion, que são duas IA generativas de imagens bem populares, e os usuários chegaram a inserir o nome dele mais de 95 mil vezes nessas ferramentas. Isso é muito mais, por exemplo, do que os pedidos por imagens semelhantes ao estilo de Michelangelo ou Picasso, que tiveram os nomes empregados em prompts menos do que 2.000 vezes. E isso tudo sem o conhecimento do próprio artista, né? Isso que chama atenção. Ele disse que só descobriu a arte feita pela IA alguns meses atrás e agora ele está tentando tirar o seu trabalho da base de referência dessas máquinas. Segundo ele, a inteligência artificial deveria excluir artistas vivos do seu banco de dados e, em vez disso, focar em obras de domínio público. Essa é uma questão que a gente acho que vai ver sendo discutida cada vez mais, né, Isa? Que beira esses desafios da regulação da inovação. Com certeza, Yuri. E o campo da arte já tem discutido muito sobre isso, como você bem pontuou, e a gente ainda vai ver muito mais. Os artistas, os sindicatos de artistas também estão entrando aí
com pedidos de regulação sobre uso de imagem, uso de voz. Então é também um tema aí que rende um podcast só dele, né? Como é que o setor da arte, o que é arte agora, quais são os limites também desse uso de imagem, tudo isso dá muito pano. E nesse debate sobre a dificuldade de regular essa nova tecnologia, chegou ao ponto da Agência de Proteção de Dados da Itália decidir bloquear provisoriamente o uso do ChatGPT até que ele se adeque à Lei de Proteção de Dados da União Europeia. E as autoridades italianas também abriram uma investigação sobre o chatbot para verificar a possibilidade de violação das regras de coleta de dados do país. Então, aí um alerta importante, né? Essa questão de segurança e uso de dados também é um outro tema que tem muito debate sobre isso já há bastante tempo, para além da inteligência artificial, mas que ganha novos contornos. E, nessa esteira, o Reino Unido resolveu ir por um caminho diferente, desenvolvendo 5 princípios, incluindo segurança, transparência e justiça, para orientar o uso da inteligência artificial. Isso é parte de um novo plano nacional para impulsionar a inovação responsável e manter a confiança do público nessa tecnologia, que é um ponto que a gente vem trazendo aqui desde o início da nossa conversa, né? Como fazer as pessoas confiarem e apostarem nessa inovação e de uma forma consciente. A indústria de inteligência artificial do Reino Unido tem crescido bastante e já está empregando mais de 50 mil pessoas. E a IA está proporcionando benefícios sociais e econômicos, desde ajudar os médicos a identificar doenças mais rápido, até os agricultores britânicos usarem as suas terras de maneira mais eficiente e sustentável. Então a gente já está vendo aí diversos campos sendo impactados por essa tecnologia. E um ponto interessante aí dessa proposta do Reino Unido é que, em vez de atribuir a responsabilidade pela governança da inteligência artificial para um regulador único, o governo decidiu capacitar os reguladores que já existem, como a Comissão de Igualdade de Direitos Humanos e a Autoridade de Concorrência e Mercados. E eles vão criar abordagens personalizadas e específicas para adequar o uso da inteligência artificial para a realidade de cada setor. E pensando em Brasil, como é que a gente está dentro desse papo, né? Por aqui, desde o início do ano passado, tem sido discutida a criação de um marco regulatório da inteligência artificial, com o objetivo de estabelecer princípios para orientar o desenvolvimento e a aplicação da tecnologia no país. O projeto segue em tramitação e vale lembrar que essa proposta foi influenciada por legislações internacionais. A maioria dos países da OCDE já elaboraram mecanismos de controle há alguns anos, com variações aí quanto ao papel do Estado, e a União Europeia está querendo chegar a um consenso sobre a regulamentação da inteligência artificial ainda esse ano. A União Europeia é sempre mais avançada, né, nessas leis. Vide a nossa própria Lei Geral de Proteção de Dados, que foi inspirada na GDPR, né, que é a Lei de Proteção de Dados lá. Então, é bem importante a gente ver mesmo esses casos da Itália e do Reino Unido, acho que são importantes porque podem refletir alguns avanços de regulação aqui também, né? A gente pode se inspirar nesses casos, pode ser que aconteça algo semelhante. Esse ponto que você trouxe é bem importante, Yuri, para a gente estar atento, que é uma pauta que a gente sempre fala, né, dos sinais de mudança e como que as coisas estão acontecendo em outros lugares do mundo. Então, a União Europeia, a Califórnia nos Estados Unidos, são sempre referência em termos de regulação, principalmente no âmbito tecnológico. Acho que assim, o resumo, né, a conclusão, e até voltando aqui para o reporte da MWeb, que a gente citou algumas vezes aqui, ela diz que os avanços na inteligência artificial vão disruptar todos os setores dentro da próxima década e classifica essa tecnologia como uma tecnologia de uso geral, como a máquina a vapor e a internet antes disso. Então, acho que o que a gente pode sugerir agora é que vocês comecem a experimentar, tentem uma pesquisa que ainda não tentou no ChatGPT, tenta criar uma imagem no DALL-E 2, pesquisa outros softwares, começa a se ambientar com essas tecnologias e principalmente a pensar e refletir sobre como que ela pode ser útil no seu trabalho. E aí, claro, fica ligado também nos nossos conteúdos, que a gente tem falado bastante sobre isso, com vários especialistas importantes do mercado que estão atuando nessa área. Inclusive, um mês antes do ChatGPT
ter sido lançado, a gente fez um episódio aqui no podcast sobre IA generativa, então a gente está muito atento aí às transformações que isso vem gerando no mercado e na sociedade para traduzir da melhor forma para vocês esses acontecimentos. É isso aí, Yuri, a gente está bem atento a esse assunto e quem sabe em breve a gente não lança mais material específico sobre esse tema, então fiquem atentos aos conteúdos do Lab de Tendências e da Casa Firjan. Boa, Isa. Obrigado aí por mais essa parceria na construção desse episódio. Obrigada a você, Yuri, pelo convite. Seguimos. Obrigado a você também que está ouvindo a gente até aqui. Lembrando que a conversa não encerra agora, ela continua. Então, se você quiser falar com a gente, você pode falar com a gente pelo LinkedIn, Yuri Campos, ou pelo Instagram da Casa Firjan, ou @CasaFirjan. Se quiser, pode mandar um e-mail também para casafirjan@firjan.com.br. Isa, onde o pessoal te encontra? Então, também aí pelo LinkedIn, Isabela Petrocílio, e pode nos buscar aí pelo e-mail da casa, também nos acha, no Instagram, se quiser mandar uma mensagem, e a gente fica feliz com as contribuições de vocês. Boa. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.